Graça e paz, amém? Que bênção, que alegria. Quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua vinda a este lugar. Agradecer a Deus já pelo nosso irmão Luan, sua irmã, né? Isso, pela presença de vocês aqui. E nós nessa noite estaremos adorando ao Senhor, também tendo os nossos momentos de intercessão. Gostaria muito também de saudar você que está nos assistindo, que vai nos assistir, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês também. Vamos ficar em pé, oremos ao Senhor. Logo após o Ministério de Louvor estará com a oportunidade de estar adorando ao Senhor. Feche teus olhos, oremos. Pai, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Usa a nossa vida nessa noite, Senhor, mas acima de tudo, ó Deus, permita-nos, ó Pai, entrar em Tua presença como comunidade e apresentar o nosso melhor ao Senhor nessa noite. Senhor, que a gente não olhe nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente venha olhar para os céus, ó Deus, e nessa noite, Senhor, entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado, ó Deus, por esses irmãos preciosos que se encontram aqui, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão no caminho, ó Pai, que o Senhor os traga debaixo das Tuas mãos. Aqueles, ó Deus, que por um acaso, por algum motivo, não poderão estar aqui, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos da mesma forma, mas que nessa noite, Senhor, o Senhor ministra o coração da Tua igreja, que nós sejamos canal de bênção para a Tua igreja. Usa a nossa vida nessa noite, com poder e autoridade no Teu nome. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor se caminha para cá, abra a tua Bíblia em João capítulo 11, verso 38 até o verso 44. Vou estar trocando o microfone. Isso. João capítulo 11, verso 38 ao 44, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Deus abençoe você, que Deus ministre no teu coração através dessa palavra introdutória, uma palavra essa que mostra que não há impossíveis para o nosso Deus, e há um ditado aí fora que diz da seguinte forma: não há jeito para a morte. Para o nosso Deus há jeito para a morte. Amém. Para o nosso Deus há jeito para depois da morte. Para o nosso Deus há jeito porque Ele é o Senhor da vida. Aleluia. Ele é ressurreição e vida. Então nessa noite, celebre ao Senhor, cante a esse Deus, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Para a honra e a glória do Senhor. Amém? Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei
sei que um novo nome um dia eu terei. Aleluia. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Maranata, Maranata, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação. A quem temerei, né? Deus está comigo, está contigo, igreja. Então, somente confie no Senhor. Salvação, e a ti me renderei. Se
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Glórias a Jesus. Nós temos esperança no Senhor, oh meu Deus. O Senhor voltará para nos buscar. Pois eu sei, aleluia, nós temos a esperança de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, dando fim a toda aflição, aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem. Glórias a ti, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Aleluia! Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado na oração. Quando o anjo oferecer, a trompeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Aleluia! Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Se você crê, você pode vir aqui à frente. Você que quer apresentar alguma coisa para Deus nessa noite. Alguém aqui nessa noite que queira oferecer alguma coisa ao Senhor. Senhor, eu não aguento mais, estou precisando. Pode continuar, ministério. Nessa noite, se você crê nisso mesmo que você acabou de cantar, a gente vai levantar um clamor pela tua casa, a gente vai levantar um clamor pela tua vida. E se você quiser, você pode vir. Há mais alguém? Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas Leva pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
você quiser, fica como você está. Mas se você quiser também se ajoelhar, faça isso na liberalidade do Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite nós precisamos colocar em prática. Aleluia. E às vezes a gente leva os nossos problemas para tantas pessoas. Oh, Jesus. A gente leva nossos problemas para os médicos. E a Bíblia não nos condena a isso. A gente leva os nossos problemas para o nosso chefe, para ele resolver. A Bíblia também não condena isso. A gente leva problema para o irmão da igreja, para o pastor, e a Bíblia também não condena isso. Mas a Bíblia diz que tem um Deus, aleluia, que pode todas as coisas, glória a Deus, que nada foge ao seu controle, aleluia, e nada está difícil para Ele. Por isso que nós cremos no poder da oração. A Bíblia diz que há um Deus nos céus, que se disser uma palavra, basta, e vai bastar aquilo que Ele falar. A palavra dele vai ser autoridade e poder na boca dele. E Ele pode fazer cessar qualquer tempestade, qualquer enfermidade. Ele pode fazer cessar toda doença. Ele pode fazer mudar a tua história, mudar a história da tua casa. Basta apenas você crer. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós, quando apresentamos ao Deus eterno. Ele tem poder. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nessa noite, Santo Deus, nós estamos diante do Senhor. Santo Deus. E depois de cantarmos esse louvor, Pai, nós declaramos que cremos no poder da oração. Deus, nós cremos no poder, ó Deus, do Deus que ouve a oração. Aleluia. E esse Deus que abre porta e ninguém fecha, aleluia, e que fecha e ninguém abre. Um Deus que agiu no passado, que age hoje e continuará agindo, aleluia, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Pai, nessa noite nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, abençoando as nossas vidas em Teu nome, abençoando a vida dos meus irmãos em Teu nome, abençoando esta igreja em Teu nome, abençoando a Tua casa em Teu nome. Mas nós também nessa noite, Senhor, venhamos aqui, ó Deus, vemos aqui, ó Deus, apresentar, ó Deus, as nossas dificuldades. Ah, Deus, nós vamos levar para Ti, Pai, porque o Senhor pode, porque ainda que pareça que foi o final, ó Deus, como foi na vida de Lázaro, ó Deus, depois de 4 dias, ó Deus, há jeito para a morte, há jeito para o além da morte, porque Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus do tempo, Tu és o Deus que usa o Kairos, Tu és o Deus que usa o Cronos, Tu és o Deus que usa o Teu poder como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer. Então nessa noite, Senhor, restaura famílias nesse lugar, restaura a nossa casa. Se alguém aqui nessa noite, ó Deus, necessitando de restauração na família, nessa noite, ó Deus, que o Senhor quebra o jugo, o Senhor quebra o arco, corta a lança, Senhor, faz a tempestade acalmar, Senhor, na vida dessa família, restaura a família por completo, Senhor, nessa noite, Pai. Se alguém aqui, Deus, apresentando, ó Deus, o seu corpo físico, Senhor, ah, Deus, a Tua palavra diz que o Senhor tem, ó Deus, o poder de curar qualquer enfermidade. Ó Deus, o castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor, estava sobre o Senhor, e o Senhor tem o poder sobre as nossas enfermidades, daquelas menores, ó Deus, de curar uma dor de cabeça sequer, ó Deus, mas também de curar, ó Deus, um câncer, de curar, ó Deus, de tirar um diagnóstico médico, de confundir a medicina, Senhor, ó Deus, de tirar o câncer do pâncreas, de tirar o câncer do fígado. O Senhor tem, ó Deus, o poder, ó Deus, de curar, ó Deus, o rins. O Senhor tem o poder de curar o coração. O Senhor tem o poder de curar, ó Deus, a nossa pressão. O Senhor tem o poder de curar, ó Deus, o nosso cérebro. O Senhor é poderoso, Pai. É por isso que nessa noite, Senhor, clamamos ao Senhor por cura. Toma a Tua igreja, Senhor, cura a Tua igreja, Pai. Ó Deus, faça como o Senhor tem feito, porque o Senhor tem poder nas mãos, ó Deus. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor, ah, Pai, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos.
Mas, Senhor, basta apenas uma palavra do Senhor e toda a enfermidade cessa. Ó Deus, abençoe meus irmãos. Glória a Deus. Nós colocamos, ó Deus, os nossos irmãos em tuas mãos. Ah, Deus querido, nessa noite, Pai, peleja por nós. Entra com providência na nossa vida. Entra com providência na nossa casa. Entra com providência na vida dos nossos filhos. Ó Deus, cura, liberta, transforma, traz a vida, Senhor. Ó Deus querido, nessa noite, Pai, nós clamamos, ó Deus, com gemidos inexprimíveis. Ó Espírito Santo de Deus, intercede por nós, ó Pai. Faça maravilhas nessa noite, Senhor, que venhamos, ó Deus, ter uma noite de boas notícias, uma noite de revitalização, uma noite de transformação, uma noite de mudança, uma noite de cura, uma noite de restauração na família, uma noite de restauração de casamento, Senhor. Ah, Deus querido, nessa noite, Pai, faça isso por nós, ó Deus. Toma essa igreja em tuas mãos. Restaura quem precisa ser restaurado espiritualmente. Ah, Deus, toca em vidas nessa noite, Senhor. Ó Deus querido, nós estamos junto, ó Deus do Senhor. Nós estamos na tua casa. A tua presença, ó Deus, é notória neste lugar. O Senhor está presente nesse lugar. Então passeia no meio de nós, Senhor. Olha para nós nessa noite, vê a nossa necessidade. Se formos para voltar atrás, Senhor, e recuperarmos, ó Deus, o primeiro amor, que nessa noite o Senhor faça isso. Se for, Deus, para nós, ó Deus, olharmos e vermos as nossas condições espirituais, que se muitas vezes não tiver boa, Senhor, o Senhor nos dá o renovo do teu Espírito Santo e cuida da tua igreja, Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor, nessa noite. Tu tens a liberdade, Espírito Santo de Deus. O Senhor é poderoso. Ó Deus, entregamos tudo em tuas mãos. Realiza, Pai, maravilhas, sinais e prodígios neste lugar. Queremos ver, ó Deus, cego enxergar. Queremos ver coxo andar. Queremos ver, Deus, pessoas sendo curadas de câncer. Queremos ver pessoas sendo curadas, ó Deus, de qualquer enfermidade, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor não é o Deus de A nem de B. O Senhor é o nosso Deus. E basta apenas o Senhor querer. Basta apenas o Senhor realizar. E nós clamarmos ao Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ó Deus, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, como o Senhor, Deus, fez com o teu servo em outrora. Ó Deus, faz com a tua igreja nessa noite. Restaura, Senhor, cura para a tua honra e tua glória. Receba, Senhor, todo louvor, toda adoração, e continua a ministrar com a tua igreja nessa noite, Pai, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Ministério de louvor. Eu creio no poder. Isso. Eu creio no poder. Aleluia. Que se dobram. Eu creio, Senhor. Eu creio no poder da oração. Oh Deus, que suba como cheiro suave as tuas narinas, eu Senhor. Eu creio no poder nas mãos que se levantam. Oh Deus, levantamos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor nessa noite, Pai. Da oração. Vamos levar para Ti, Senhor. Vou levar meus Aleluia. problemas pra Deus. Glória a Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, pode sentar. Nesse momento vou dar oportunidade ao Luan. Vem cá, Luan, esteja adorando ao Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Nós venhamos sempre apresentar diante do Senhor nosso irmão Luan da Igreja Batista Porto Alegre, estava esquecendo.
Ainda fui falar com o pastor dele. Eu falei, olha, teu jovem, eu vou pedir para ele cantar lá na igreja, tá bom? Aí ele falou assim, não, pastor, se eu quiser levar ele para lá, só pode. Não falou não, falou isso não. Tá gravado a live, falou isso não. Falou isso não, pastor Cláudio, muito gente boa, né? Falei para ele assim, deixa eu botar ele para cantar lá na igreja. Não, pode botar. A Sara também vai lá e canta, o pessoal também vai lá e canta, né? A Cíntia, então, bênção do Senhor. Então ele vai estar nessa noite adorando ao Senhor juntamente com a igreja. Salve, amada igreja, capaz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos manter nesse momento de adoração. Como foi dito no louvor anterior, né? O poder da oração que nós viemos até agora profetizando sobre a vida do nosso irmão. Profetizando a bênção. Que a família, os filhos dos filhos venham estar sendo abençoados. Que nessa noite nós viemos a estar profetizando sobre a nossa família. Que precisa da bênção do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém.
derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o seu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Obrigado. Glorificado seja Deus, né? Gente boa toda a vida. Ele, pastor dele, né? Aquela igreja é muito gente boa. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, querido. Querido, nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Então você abre aí o Cantor Cristão 476. Pode vir para cá, nosso trio, em nome de Jesus. E Brilho Celeste, mas bem animado, sabe? Brilho celeste, brilho celeste. Mas não é aquele canta minha alma. Bem animado, beleza? E você vai ficar de pé, né? E aí, se você quiser ofertar ao Senhor, faça isso com liberalidade. Nós temos também um Pix, você pode fazer o Pix. Você que sabe, está na direção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Tá bom? Antes que eu cante. 476. Brilho Celeste. Ei, som. Ei, Jesus. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, Ele convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras arrodas, nuvens em cima, o Salvador não há de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando
o mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Amém. Glória a Deus. Senhor, ó nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te damos graça por esse privilégio de poder estar prestando esse culto a Ti, Senhor. Muito obrigado por termos chegado até aqui. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio, Senhor. Queremos dedicar cada momento aqui a Ti, porque entramos neste lugar para Te cultuar em espírito e em verdade. Senhor, toma Teu servo em Tuas mãos, Senhor amado. Sei, Pai amado, que Tu já falaste ao coração dele aquilo que Tu queres que a Tua igreja ouça, Senhor. E nós estamos de corações abertos para receber, em nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 13. 13, verso 10 até o verso 17. Lucas capítulo 13, verso 10 até o verso 17. Quando você abre aí, que eu acho que você está procurando ainda, eu vou bebendo água. Estou vendo gente folheando a Bíblia. Ainda tem gente folheando, eu vou beber mais. Mais alguém? Eu estou igual camelo, cheio de sede, estou depositando água para o deserto. Está amarrado, né? Quero deserto não, Senhor. Mas Deus seja louvado. Vamos à palavra do Senhor, que é o que importa nessa noite. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e achou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Que o bom Deus aplique a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Ó Deus, colocamos-nos, ó Deus, diante do Senhor nesta noite e pedimos, Pai, fala conosco, desarma os corações, fala, ó Deus, ao intelecto, fala ao coração, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. E, ó Deus, eu tenho certeza, Senhor, que nessa noite o Senhor quer ministrar na tua igreja. Então, Senhor, faça isso para a tua honra e tua glória. Nós oramos pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Esse texto, ele
embora ele é muito conhecido, ele não tem conexão nenhuma com o que aconteceu antes, nem o que aconteceu depois. Jesus está vindo contando as parábolas, algumas parábolas, e Lucas coloca esse texto, ministrando esse texto desse acontecimento. Eu queria falar com você nessa noite, diante desse tema que nós colocamos, buscando a restauração. Eu queria falar que o objetivo de Jesus é restauração de vida. A prioridade de Jesus sempre foi e sempre será restaurar vidas, seja ela qual for, de qual etnia for, de qual raça for, de qual cor for, de qualquer condição social, pobre, rica, miserável, daquelas que são de classe média, classe baixa, para Jesus não importa. O desejo de Jesus sempre foi restauração de vida. E a palavra do Senhor nesse texto mostra que Jesus encontra uma mulher na sinagoga. E ele olha para aquela mulher e cura aquela mulher. Mas pessoas levantam dizendo que não era lícito curar no sábado. Numa interpretação errada de Deuteronômio, daquilo que Deus ordenou para o sábado, os legalistas daquele tempo, os fariseus, estavam ali preocupados com isso. Isso é mais uma prova de que Jesus não está preocupado com legalismo, com farisaísmo, com religiosidade. A sua vontade, o seu desejo é sempre restaurar vidas. Eu queria nessa noite trazer algumas verdades desse texto que penso eu que precisa tocar a tua vida. Precisa tocar a tua vida como tocou a minha. Precisa tocar a vida da igreja, para que a gente tenha o mesmo sentimento de Jesus, para que a gente proclame libertação, para que a gente busque libertação, para que a gente ore por libertação, para que a gente veja pessoas sendo restauradas, como foi o caso dessa mulher. Então, quero destacar algumas verdades com você e a gente vai passar nesse texto para ver os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Primeira coisa que eu queria te fazer uma pergunta. De que e de quais enfermidades Jesus pode nos libertar? Glórias a Deus. Agora eu queria te fazer uma pergunta que você pode pensar com você: quais tipos de enfermidade nós podemos adquirir? Físicas, psicomáticas e espirituais. Nós podemos também pensar quanto tempo nós podemos viver com uma enfermidade. Quanto tempo nós podemos também viver fora da vontade de Deus. Quanto tempo nós podemos viver nesse mundo, não a integralidade daquilo que Jesus tem para nós. Reparem, Jesus sempre veio, quando ele veio a esse mundo, ele falou: eu vim para dar vida e vida em abundância. É para a gente viver o máximo, para a gente viver o melhor. É claro que a gente está sujeito, o apóstolo Pedro vai falar que a gente está sujeito às intempéries da vida. Vai ter momento de choro, vai ter momento de dificuldade. Mas a Bíblia diz que nós precisamos viver essa novidade de vida e viver esse momento que o Senhor propôs para nós, que Ele veio dar vida e vida em abundância. E a grande verdade é que nós olhamos e nós temos um inimigo que não quer isso. Um inimigo que não quer que vivamos aquilo que Deus tem para nós. E há uma coisa muito clara para mim nesse texto, ainda em título de introdução, é que o matar, roubar e destruir do inimigo, você precisa pensar isso comigo. Se você talvez não entender isso, eu queria que você pensasse dessa forma. O matar, roubar e destruir do inimigo é nos fazer errar com a vontade de Deus
e nos fazer infrutíferos, para que a gente não viva essa vida que ele veio dar para nós, vida em abundância. Então ele pega, arruma uma forma de nos paralisar. A palavra de Deus mostra essa mulher. E aí eu quero destacar essas verdades com você. A palavra de Deus diz o seguinte: no sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Jesus estava ali naquele momento ensinando a palavra do Senhor e foi-lhe dada a oportunidade. Mas a Bíblia diz que chegou ali uma mulher. E aqui que eu quero trazer algumas verdades. Primeiro, essa mulher era uma mulher enferma. E a Bíblia diz que ela é enferma de um espírito imundo. O que é uma mulher enferma de um espírito imundo? Primeira coisa que eu posso dizer para você é que nem toda enfermidade que temos é de origem demoníaca. É coisa natural. Você passa, eu estava ontem conversando com Sheila, e a gente falou assim, a gente está ficando velho. E o tempo vai passando, daqui a pouco estou começando a dieta de novo, né? Quem está começando tem que começar todo dia, então dizer não para o açúcar, né? Mas a gente vai, na nossa continuidade, a gente vai acabando tendo algumas enfermidades. Mas a Bíblia diz que essa mulher é enferma. A Bíblia diz que ela possuía um espírito de enfermidade. Jesus vai dizer no versículo 16 que ela está cativa de Satanás fazia 18 anos. Então eu não posso deixar de acreditar de que isso que está acontecendo com ela é algo de forma espiritual. A Bíblia diz que o inimigo está colocando essa condição nela. Se você olhar em todas as Bíblias, todas as versões, vai dizer assim, espírito mau, espírito demoníaco, espírito de Satanás, e você vai ver que não tem outra coisa para a gente pensar. Então, uma coisa que fica clara é, o inimigo usa das suas artimanhas para nos aprisionar, para aprisionar as pessoas. E a verdade é isso que ele faz. E aí você olha para esse texto aqui e eu fiquei olhando, Senhor, mas quantas vezes eu já vi pessoas assim? Quantas vezes eu já vi pessoas encurvadas como essa mulher? Eu me lembro de um senhor que andava com um cordãozão assim de prata e com a figura de São Jorge, a figura de Jorge aqui. E pasme você, eu passava por ele, eu ficava olhando assim, Senhor, tem misericórdia, o Espírito já começava a ministrar no meu coração, repreende, e aí você fala aquele negócio assim, arrepiava, mas não era porque arrepiava, era que na verdade eu falava, quando se manifestar eu vou ter que expulsar, e você olha o cara andando assim. E dali. Belo dia, quando ele estava bem, do nada ele estava. E aí eu perguntei uma vez, eu falei, mas ele tem problema de quê? Não tem problema de nada não. De vez em quando ele cisma em andar assim. Então a questão da opressão demoníaca, ela é uma realidade. Ninguém pode dizer que isso daqui não existe. E eu já vi isso não só com esse homem, teve outras situações também. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela está possuída de um espírito de enfermidade. Aonde que o diabo age? Aonde que o diabo coloca essas coisas? O diabo ataca a nossa mente. O diabo ataca aquilo que nós pensamos. É fato dizer para você, por exemplo, que o diabo ele coloca a cada um em uma situação para aprisionar. E você pode ver que tem pessoas que são enfermas espiritualmente, como essa mulher, e se você olhar assim, mas você é tão saudável, mas ela está com pensamento de enfermo. A gente sabe disso.
A Bíblia diz que essa mulher, ela era uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Mas a Bíblia diz também que o inimigo, quando coloca as suas mãos para matar, roubar e destruir, ele começa a nos fazer mal. Olha o que diz. A palavra do Senhor mostra que essa mulher andava encurvada. No natural, se você não cuidar daquilo que você tem no seu corpo, automaticamente você vai adquirindo. Mas a Bíblia diz que espiritualmente essa mulher era colocada encurvada. E encurvada só dava a ela direito de uma coisa: olhar para o chão. Não sei se você está começando a entender o que o inimigo faz. O que a opressão do inimigo faz na vida de alguém. Ele cerca a pessoa por todos os lados, coloca ela numa posição e faz dela o seu cavalo. O inimigo literalmente monta. Agora, pastor, como é que nós chegamos nesse ponto? E aqui é muita batalha espiritual, peço que você esteja orando. Como é que nós chegamos nesse ponto? Quando nós damos brecha. Primeira coisa que eu falo e eu bato o martelo, no crente o inimigo não toca. Quando é que o inimigo toca no crente? Quando o crente já não está na presença de Deus, nunca foi na presença de Deus. Se diz crente, mas vai lá e faz algumas coisas. Vai lá e faz outras coisas. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para pessoas assim como essa mulher, nós vemos que o inimigo coloca a pessoa num estágio tão deprimente que você vê ela desfigurada. A Bíblia, por exemplo, mostra o endemoniado gadareno. Lá em Lucas capítulo 5 vai dizer que ele fazia coisas, ele dormia no cemitério. Ao ponto de que o inimigo toma e as pessoas fazem coisas que até a gente duvida. E a gente olha e fica olhando assim, como consegue? A Sheila estava falando para mim assim, como as pessoas conseguem ter ciência para o mal, maquinar o mal. A gente vê a cada dia surge um tipo de crime diferente. A gente vê a cada dia as pessoas fazendo coisas para maltratar outras de forma diferente. Mas é porque elas estão na mão do inimigo. E como é que a gente chega a esse ponto na nossa vida? Quando nós abrimos brechas para o inimigo das nossas almas. Paulo vai dizer que, olha, você precisa vigiar, porque o diabo brama como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele não quer te matar de uma vez só, não. Ele quer grudar em você. Fazer de você companhia dele. Que isso, pastor? É real. Se ele puder fazer com que você comece um projeto e não termine, é a ação dele. Se ele puder fazer com que você fique do mesmo jeito há 18 anos, é a ação dele. Se ele conseguir fazer com que você esteja no seu domínio, no seu cerco, é o que ele está ganhando. Aí ele está matando, roubando e destruindo. Ele está matando, roubando e destruindo. Sabe aquela coisa assim, olha, eu sou assim há 18 anos, sou assim há 20 anos. Talvez seja o inimigo que grudou do lado e não deixa você mudar. E não deixa você ser diferente. E não deixa você avançar. Olha, irmãos, isso aqui é tão sério, que isso aqui é libertação, cara.
Isso aqui é proclamar libertação na minha e na tua vida. Nós não podemos, por exemplo, sabe o que o inimigo quer? Ele não quer, por exemplo, escuta, uma coisa muito interessante. Pense você que ele está querendo te escandalizar, não. Está querendo te expor, não. Ele quer no oculto mesmo. No culto entre você e ele, na verdade. Porque ele é assim. Ele sabe aonde ele tem a adoração de Deus, ele quer tirar. E aí você abre brecha, ele gruda. Vai caminhando. Vai caminhando. E o tempo passa, passa, passa. E fica do mesmo jeito. Quando ele quer te matar, quando ele quer matar alguém, ele anda do lado. Ele não vem com uma lança, não vem com... Às vezes, infelizmente, acontece, mas não vem para matar você e tirar a tua vida. Ele sabe que se ele anular você, ele está anulando a tua casa. Ele sabe que se ele anular você, ele está anulando a sua igreja. Ele sabe que se ele anular você, tua casa, você pode formar família daqui a um tempo. E a tua família não vai ser abençoada porque você está longe da presença de Deus. A Bíblia mostra essa mulher limitada por Satanás. E pense comigo numa coisa. A Bíblia mostra que ela tinha os seus olhares voltados para baixo. Ela não conseguia olhar no olho. Ela não conseguia se libertar, diz a Bíblia, que ela mesma, olha, coisa interessante, ela mesmo não conseguia se libertar, está aqui no texto. Possuía de espírito imundo, já havia 18 anos, sem poder se endireitar de modo nenhum. Forças esgotadas. Eu me lembro, queridos, para você ver como isso não é mentira, eu me lembro, tinha uma vizinha que morava em frente à minha casa e toda vez que o marido dela, que ela manifestava o demônio, ela chegava lá, batia ela em casa. Ora por mim. Aí a filhinha dela pegava, como é que era, Thaís? Não lembro o nome direito. Falava que tinha uns sonhos absurdos, eu orava. E aí depois que eu orava, que eu saía para minha casa, daqui a pouco entrava o pai de santo. Aí quando entrava o pai de santo, fazia o trabalho. Aí à noite era uma noite de batalha de novo. Aí a filha tinha sonhos com demônios, a mulher tinha sonho com demônios, e aí no dia seguinte, onde é que ela estava? Lá em casa. Aí eu orava o Senhor tem misericórdia, passava a mão naquele prato, com olho de boi, com as coisas lá, botava dentro da sacola, repreendia, botava dentro da sacola, vamos jogar fora. Um dia eu falei para ela, o diabo vai matar a tua família por causa dessa tua prática. Ou você se liberta disso, ou o diabo vai acabar com a tua vida. Irmão, mesma coisa que você falar ao vento. Estava lá. Hoje eu olho, infelizmente, vejo a família mais destruída do que não sei o quê. Jesus proclamando libertação, o povo não quer libertação. A palavra do Senhor mostra que essa mulher, ela estava há 18 anos assim. 18 anos convivendo com aquilo. E aí é uma coisa muito interessante. Ela está no lugar. Que lugar é esse que ela está? Sinagoga. Ela está numa sinagoga. Olha que coisa interessante. A palavra do Senhor diz que essa mulher está numa sinagoga, logo no primeiro versículo. No sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher. Ela estava numa sinagoga. A sinagoga não viu o que Jesus viu. Ela entrou, do jeito que ela estava. Ficou.
Jesus olha para ela, chama essa mulher e diz o seguinte: mulher, você está livre da sua enfermidade. E aleluia, glorificado seja Deus, porque diz a palavra do Senhor que na mesma hora ela se endireitou. Mas sabe uma coisa que estava faltando ali? Discernimento de espírito. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Nem tudo que está dentro está. Nem tudo que parece é. A palavra do Senhor diz que quando ela entra, ninguém percebe. E olha, você vai falar assim, pastor, mas eles eram judeus. Mas tinham conhecimento de possessão demoníaca. Tinham conhecimento daquilo que o diabo podia fazer. Mas a palavra do Senhor está dizendo que eles estão ali, ministrando, acontecendo todas as coisas. Quando Jesus olha para ela, Jesus fala assim, sai dela. Porque era possessão demoníaca. Discernimento. A igreja hoje precisa de discernimento espiritual, para ver o que é espiritual, o que é natural, o que é daquilo que nós vamos viver, do que é espiritual, porque a batalha é grande. A igreja precisa ter discernimento espiritual. E a palavra do Senhor diz que Jesus diz para ela o seguinte: mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus foi manifesto nesse mundo para destruir as obras de Satanás e libertar os cativos para a honra e a glória dele. E ele disse, acabou. Acabou o domínio das trevas. Acabou o domínio das trevas. Acabou o domínio do tráfico. Acabou o domínio da pornografia. Acabou o domínio daquilo que te afasta de Deus. Acabou o domínio daquilo que você era há 18 anos atrás. Tem que ser liberto. Jesus olha para aquela mulher e liberta. Jesus olha para aquela mulher e libera uma palavra de libertação. Irmãos amados, a igreja precisa ter esse discernimento. A palavra do Senhor diz que Jesus ministra para ela, impõe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Glórias a Deus. Aí chega um chefe da sinagoga, que diz assim, não olha para Jesus, mas olha para a congregação, e diz assim, há 6 dias que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Estava mais perdido do que aquela mulher que entrou. E Jesus não disse uma palavra para ele de libertação, Jesus diz para ele uma palavra de condenação. Porque conhece a palavra, conhece as escrituras, estava ali ministrando, interpretando errado o mandamento do sábado de Deuteronômio capítulo 5, salvo engano, se eu não está falhando a minha memória, está interpretando errado, porque na verdade o que nos impulsiona a estar aqui é adorar o Senhor, mas proclamar libertação aos cativos. Jesus não estava ali simplesmente por estar. Uma coisa muito interessante, nós, aonde nós estamos, nós não estamos simplesmente por estar. O pastor José Maria estava falando uma coisa muito interessante, que lá no condomínio dele chegaram e falaram para ele assim, olha, pastor, vem aqui para o senhor somente orar e agradecer pela vitória que tivemos lá. Ele falou que ele estava agradecendo, acho que era aniversário de casamento. Aí ele chegou lá e falou assim, não, Deus falou comigo que eu não vou para lá simplesmente para agradecer. Eu vou lá para libertar cativos. Ele pensando. Aí ele falou que chegou lá, não, pastor, só vai estar o casal. Quando ele chegou lá, ele falou assim, então tá bom, mas o que é para agradecer? Agradecer que a gente fez aniversário de casamento. Acho que foi isso que ele falou. E aí o senhor vem aqui, vai ter pouca gente.
E aí, quando ele ora, ele se prepara, ele vai para o condomínio, chega no apartamento. Quando ele chega no apartamento, o casal recebe, daqui a pouco vem a família, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Aí chega um tio da dona da casa, falou assim para ele assim: eu sou espírita, mas eu estou a um ponto de dar um passo para se tornar crente. Aí ele então tá bom, vou falar para o senhor que quer ser crente. Pregou a palavra. A família inteira se salvou. Família inteira. Ele falava que orava e as pessoas chorando. Ele contando esse testemunho, porque na verdade onde nós estamos é para ter libertação de cativos. Não é para ter simplesmente passar a mão por cima, não. Aonde Jesus está tem que ter libertação. Aonde Jesus está, irmãos, tem que ter mudança de vida. Aonde Jesus está tem que cair as cadeias. As cadeias não podem estar presentes mais. A palavra do Senhor mostra que quando Jesus chega naquele lugar, ele proclama libertação aos cativos. Mas aquele chefe da sinagoga estava preso à sua religiosidade. E Jesus olhou para ele assim: vocês são hipócritas, porque vocês valorizam mais o boi, porque vocês pegam o boi no sábado, vocês vão lá, botam ele para beber água, e vocês cuidam dele. Mas agora vocês não podem trazer libertação a uma filha de Abraão. Quando Jesus fala filha de Abraão, está dizendo que ela era judia, não era cristã, não tinha se convertido a Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus proclama libertação para essa mulher, mas condenação para o dono da sinagoga, para o chefe da sinagoga. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega no lugar, ele está preocupado em libertar vidas. A sua natureza que ele criou, os animais, tudo, tem que ser muito bem cuidado. Isso daí você não pode tirar. Tem que ser muito bem cuidado. Você pode ter seu animal, cuidar muito bem. Mas Jesus veio para libertar os cativos. E ele diz assim: por que motivo não devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus deixa bem claro. Ele proclama a libertação porque Satanás está prendendo ela. Jesus vem proclamar libertação na minha e na tua vida. E não é pela metade, não. Quando ele diz assim: eu vim da vida, vida em abundância para você e para mim, é para a gente viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus não é prosperidade, não. Não é financeiro, não. Você pode até viver o melhor de Deus, ele te abençoa, e é isso aí que você tem que ver mesmo. Vai trabalhar às 5 horas da manhã, você vai ganhar, você vai ser muito, muito próspero. Seja dizimista, entregue ao Senhor, faça como o Senhor manda, que você vai ser muito próspero. Com um salário mínimo você vai viver muito melhor do que pessoas que ganham 10, 15 salário mínimo, mas você vai ser próspero. Isso é prosperidade de Deus. Agora, quando ele proclama a libertação na vida dessa mulher, é da mesma forma como ele proclama na minha vida. Não tem nada nem ninguém que pode impedir o agir de Deus na minha vida. Não tem nada que tem que me prender. Eu estou livre, você está livre pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que ele rasgou todas as nossas escritos de dívida. Não tem nada nos condenando. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem que haver libertação. Não pode mais. Não pode, irmãos. Nós não podemos estar presos na mão de Satanás. Porque Satanás, ele não brinca, ele mata, ele manda, ele faz o que ele quer, irmão. Mas olha, quando Deus dá a palavra, ele diz assim: acabou o domínio. Deus liberta. E nós não podemos fazer como outras pessoas fazem, voltar lá. Como aquela minha vizinha. Bom, Deus me abençoa, mas eu vou fazer algo para entristecer meu Senhor, vou me prender de novo aqui, vou me deixar ser presa fácil do inimigo.
quando você olha para o texto, Jesus liberta essa mulher e condena a religiosidade. A palavra do Senhor diz o seguinte: tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários, todos, ficaram o quê? Envergonhados. O inimigo fica envergonhado por causa desse Jesus. Porque não é páreo para Jesus. Não é páreo para o poder que há em nome de Jesus. É por isso que eu falo, irmão, você, se estiver em casa, manifestou lá, meu irmão, não me chame. Fala você é crente. Você tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, está endemoniado aqui 2 horas da manhã. Não me chame, porque eu não vou te chamar se tiver alguém endemoniado lá no meu quintal. Eu vou para o joelho, Senhor, em nome de Jesus, sai. E na batalha tem que sair logo de cara, logo em nome de Jesus, pelo poder que há em Jesus, nem em mim não. Nem na tua vida. É o poder que há no nome dele. E aí quando você olha essa palavra, a palavra do Senhor diz que todos os inimigos, todos os adversários ficaram envergonhados. E o inimigo perdeu, irmãos, o inimigo perdeu uma vida para o céu. Glorificado seja Deus, proclamada a libertação, ela foi salva pelo poder que há no nome de Jesus, irmão. É isso que Jesus veio fazer. Eu não sei, irmão. Não sei como é que a gente está, não. Mas às vezes a gente fica andando com o inimigo do nosso lado. Já viu aquele filme? Acho que eu nem lembro qual era o contexto desse filme. Lembrei do nome agora. Andando com o inimigo? Levando ele junto? Para onde é que a gente vai, ele vai? Aí a gente entra no nosso quarto, leva o inimigo junto. Vem para cá. Faz aí o que você quer. A gente vai para o nosso trabalho, leva o inimigo junto. A palavra do Senhor diz que Deus envergonha, Jesus envergonha todos os seus adversários. O inimigo perde quando ele proclama a libertação. Nós precisamos, nessa noite, estar libertos totalmente. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, irmão. Não pode haver condenação mais para nós. O apóstolo Paulo chama a atenção e diz: vigiem, porque o inimigo está bramando como leão, buscando quem possa tragar. A palavra do Senhor diz que nisto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, e ele quer libertar. Eu quero orar com você. Talvez você não esteja nesse ponto que estava essa mulher. Mas tem coisas que não saiu. Uma das grandes coisas dos grandes perigos que a gente corre, é a gente vir para a igreja, me perdoe estar falando isso, mas é Deus que está ministrando, e levar aquilo que era do passado. Gabriela, Deus me fez assim, sempre você assim. Quando Jesus entra na vida de Pedro e reata com Pedro e fala: Pedro, tu me amas 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Transformação de vida, mudança de vida. Aqueles que tiveram encontro com Jesus mudaram de vida. O endemoniado gadareno, diz a palavra do Senhor, que ele evangelizou 10 cidades, Decápolis, quer dizer 10 cidades. Mudou de vida. Não quis mais uma vida de morte, não quis mais uma vida longe de Deus. Agora era para adorar, agora era para se derramar na presença do Senhor. E a gente corre um grande risco, irmãos, de vivermos 18, 20, 40, 50 anos do mesmo jeito, quando Jesus nos achou. Do mesmo jeito. Não, a palavra do Senhor diz que Ele está aqui, cara. E você pode falar assim: Senhor, me sonda
e mostra para mim aonde é que ainda não está legal, o que está pegando nessa vida, o que está pegando aqui que ainda não está liberto. Tem gente que vem para a igreja e não está liberto. Precisa de libertação. Não liberta tudo, mas o quarto não. Liberta tudo, mas o celular está lá, com senha. Mulher não pode ver o celular. Isso é. Filho não pode ver, menos ainda. Se o filho vê, o que o filho vai ver no celular? A gente precisa estar liberto porque Jesus quer usar a nossa vida, quer fazer maravilha através de nós. E a gente corre o risco de estar com as mesmas mazelas lá do passado. A gente corre o risco de estar aqui, irmãos, e estar preso lá no pecado lá do passado. E passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. E, sabe, o pecadinho de estimação tem que sair. Tem que sair. A gente precisa mudar. Quando você olhar e ver em você que Deus mudou você, você vai ver o quanto vai ser bom para você. Quanto Deus vai usar a tua vida para proclamar libertação. Porque só lhe proclama libertação quem é liberto. Quem está preso, eu me lembro o Jardel, um dos amigos que eu tenho na Marinha, ele falou que uma vez, ele já diácono, e ele escondia que fumava. Escondia que fumava, chegava na igreja todo perfumado, e o pastor ele caminhou na igreja, caminhou na igreja. O pastor não levantava o seu diaconato. 2 anos de diácono. Belo dia, o cara chegou aqui à frente, o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Aí o cara levantou a mão, eu quero. Aí o pastor falou assim, Jardel, vem para cá, abraça ele. Quando ele chegou aqui, isso é o testemunho dele. Chegou aqui, ó, me ajuda a me libertar disso aqui. Aí deu um maço de cigarro na mão dele. Aí ele olhou assim, como é que eu posso libertar alguém se eu não estou livre? Tem que estar livre. Dali em diante, ele falou, dali em diante, nenhum cigarro mais eu botei na boca. Fui liberto junto com aquele cara. Depois de ser diácono. 2 anos. Chegava lá no trabalho com aquele pessoal da antiga aí, sabe qual é? Não sei, Contorré. Aquele perfume, aquele desodorante. Não. Mas não escondia de Deus. Escondia de todo mundo, mas de Deus não se esconde. E ele falou, o dia que Deus chamou ele a responsabilidade foi aqui, ó. Porque o cara falou assim, me ajuda, pegou, deu para ele assim, ó, me ajuda a me libertar disso aqui. Ele falou, como? Se nem eu sou liberto. Mais de 2 anos de diácono. Nós precisamos tomar muito cuidado porque o inimigo ele quer nos fazer infrutífero. Ele quer que a gente seja como essa mulher, irmão. Olhando para cá, olhando para baixo, não avança em nada, não cresce em nada, só olha para baixo, só olha para as coisas da terra. A Bíblia diz que você tem que olhar para o céu, o teu pensamento tem que estar no céu, mas a gente só olha aqui. Sabe o que é isso? É o que o inimigo quer fazer. A gente precisa estar liberto. Vamos cantar Nada Além do Sangue em nome de Jesus. Dá para ser? Mesmo que seja no vocal. Vamos lá? Dá para ser? Vamos ficar de pé. O sangue de Jesus te leva mais além. O sangue de Jesus te leva mais além. Você pode clamar a Ele nessa noite. Dizer, Senhor, pelo Teu sangue, me liberta. Pelo Teu sangue, traga restauração. Pelo Teu sangue, faz mudança na minha vida, para a glória do Senhor. Vamos lá? Dá para ir? Teu sangue leva
leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça E pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Amém, Jesus. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, Aleluia. nessa noite nós clamamos pelo teu sangue, Pai. Nós clamamos pelo Abba Pai, o Deus que está interessado em restaurar vidas, o Deus que está interessado em proclamar a libertação. Nós clamamos pelo Senhor nessa noite, na vida de cada um de nós, Pai. Se tem alguma coisa ainda, Senhor, que não te agrada, que precisamos deixar no meio da caminhada, Senhor, que precisamos tirar de junto de nós, ó Deus, talvez seja, ó Deus, algum pecado escondido, talvez seja, Senhor, o nosso caráter que ainda não foi mudado, talvez seja, ó Deus, uma mágoa do passado, um pecado do passado, talvez seja, Senhor, a opressão do inimigo que está, ó Deus, nos fazendo, ó Deus, errar o alvo. Talvez seja as tentações, ó Deus, que temos sofrido durante o dia, na nossa vida, naquilo que nós temos mais fraqueza. Ó Senhor, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área, ó Deus, da carne, Senhor, seja na área, ó Deus, sexual, seja na área, ó Deus, do dinheiro, naquilo, Deus, que pode, ó Deus, estar, ó Deus, nos oprimindo. Nessa noite nós clamamos pelo teu sangue carmesim, nós clamamos pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Ó Deus, derrama, ó Deus, a tua graça sobre nós e nos purifica nessa noite, Senhor. Proclama libertação neste lugar, Senhor, e que saiamos daqui libertos pelo poder que há no teu nome. Ah, Deus querido, porque muitas vezes, ó Deus, o inimigo quer nos paralisar.
Muitas vezes nós ficamos, ó Deus, paralisados por causa das investidas do inimigo. Não nos deixe sucumbir, Senhor, mas que vençamos pela palavra como o Senhor venceu, mas que vençamos pela oração como o Senhor venceu. Ó Deus, nessa noite, Pai, proclamamos libertação. Liberta-nos, ó Deus. Liberta-nos de nós mesmos, Pai. Liberta-nos, ó Deus, das nossas mazelas, Senhor. E faz de novo, Deus. Quebra o vaso, faz de novo. Restaura-nos, ó Deus, de novo para a tua honra e tua glória. Faça isso, Senhor. E a tua igreja, Senhor, te dará toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, não está atrás de legalismo. Muito obrigado porque o Senhor não está atrás de religião. O Senhor está atrás, ó Deus, de pessoas que querem, ó Deus, uma vida real com o Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor. Faz deste lugar, ó Deus, a tua presença a cada dia. E enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo. E que venhamos ser cheios do teu Espírito Santo, ao ponto de sentir a tua presença, ao ponto de ter discernimento de Espírito, Senhor. Usa a tua igreja nessa noite, Pai. Fala a tua igreja, Senhor. Tem essa liberdade de passear no meio de nós. Deus querido, por favor, Senhor, faça isso conosco, Pai, que queremos ser livres, queremos ser alvos mais do que a neve, queremos ser transformados pelo poder que há no teu nome. Em um nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Que Deus continue ministrando o teu coração, irmãos. E que a palavra que não volte vazia produza frutos. E frutos que permaneçam para a eternidade. Amém. Glorificado seja Deus. Amados, o que nós teremos aqui domingo? Isso, nós teremos o quê? Profissão de fé e batismo, certo? É raro. Só isso? É raro. É raro também. EBD, seus caras de pau. Oi? Né? Batismo, tem ceia, mas temos o quê? Escola Bíblica Dominical, e vocês ainda erraram. Ainda estão errados ainda. Deus conserta o caminho desse povo, Senhor. Temos oração 8h30 da manhã. Isso, eu ia falar que ainda estão errados. E temos consagração no sábado. E ainda estão errados. E depois da consagração, ou melhor, no mesmo horário, tem obra. Cadê os homens da igreja? Cadê os homens da igreja? Cadê os homens da igreja? Tem homem na igreja não, meu irmão? Renato. Ô, Jean. Levanta a mão, Jean. Estou perguntando cadê os homens da igreja. Levanta a mão, filhão. Tá igual o pastor Valdir. Pastor Valdir, todo mundo já levantou a mão, mas é benção. Irmãos, sábado tem obra. Eu preciso terminar essas obras. A gente precisa dar acertar o que tem que acertar, tem que trocar esse ventilador. Me ajudem, por favor, vem para cá. Aí a gente já vai deixar se preparado sábado, aqui já para o batismo já, né? A gente já vai preparar tudo. Então, mas você venha para cá para a gente estar, né, fazendo a obra que a gente puder ir, tá bom? Mexer naquele portão que está fazendo barulho. A gente tem muita coisa para acertar aí. E você é importante. Já para os irmãos já terem uma ideia, no dia da Bíblia, nós teremos uma programação que nós estaremos fazendo, tá? Pelo menos isso. Mas teu pastor está muito atento. Não adianta, irmãos, a gente sair sem um planejamento. E não adianta a gente fazer e parar. Então, eu estou querendo acabar com essas obras aí ao sábado, para a gente voltar às nossas práticas. Eu pretendo, ano que vem, se em nome de Jesus, se não tiver outra coisa mais além, a gente só vai ficar em reparo, não vai fazer mais obra. Né? Porque eu acho que a gente já está numa situação bacana. Então, assim, a partir do ano que vem, esquecer um pouquinho obra
se ligar mais no evangelismo, mais na nossa casa de paz, fazer as casas de paz, e depois a gente vai avisando a igreja. Outra coisa, dia 6 e dia 7 de outubro, tem um encontro de igreja multiplicadora na Pauliceia. Eu gostaria muito, eu estou abrindo para toda a igreja, quem quiser participar desse evento, sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, por favor, R$50 de inscrição. Entendo que se você falar para mim, pastor, eu vou, a igreja pode te abençoar, te enviar para a gente ver essa questão aí da igreja multiplicadora. Irmãos, é da nossa denominação, é bênção e vai falar muito de evangelismo. Então, se você quiser ir, você me dê o nome, que se a gente vai poder te abençoar, a gente vai te abençoar. Tá bom? 6 e 7 de outubro. Eu vou estar pregando até fora, mas eu vou estar lá, né? Depois eu vou para o meu compromisso à noite. Tá? Deus abençoe. Ore em silêncio. Estamos assim encerrados para a glória do Senhor.